vamos nos focar numa organização gerida e detida por ingleses, com duas cabeças, uma em Inglaterra e outra em Portugal, especificamente no Porto, e com relações ao Douro. Isto é uma extrapolação da minha investigação de mestrado. Eu, nessa altura, foquei-me nos anos 60 do século XX, numa altura em que todo o setor do vinho do Porto estava numa profunda crise, e foi nessa altura em que esta empresa, a Coborns, entrou, aliás, foi integrada numa outra empresa muito maior de bebidas alcoólicas, que por sua vez depois foi comprada por outra empresa ainda maior, já à escala global, e foi possibilitado o lançamento de uma marca de vinho de qualidade que a catapultou para a liderança do mercado inglês de vinho do Porto, uma marca de vinho do Porto, naturalmente, e que possibilitou que essa crise, que já durava desde o início da Segunda Guerra Mundial, terminasse para esta empresa e da melhor maneira, já que tinha conquistado a liderança do principal mercado de vinho do Porto em termos de valor. O título desta apresentação é precisamente a qualidade de vinho nas relações entre o Douro, o Porto e Londres, o caso da Coburn no século XIX. Eu começo por dizer que a pronúncia para esta empresa que eu escolho é Coburns e não Cockburns. Foi uma escolha que a empresa fez precisamente nesta altura, nos anos 60 do século XX. Para quê? Para evitar que continuasse a haver trocadilhos vulgares com o nome da empresa, sobretudo em Inglaterra. Foi uma campanha publicitária que a empresa lançou, teve imenso sucesso. Ainda hoje em dia há pessoas, ingleses naturalmente, que se lembram desta campanha. Eu estive, depois do meu mestrado, a trabalhar nos arquivos da empresa, a escrever uma obra sobre toda a história da empresa, desde 1815 até 2015, por ocasião precisamente dos 200 anos da empresa. E eles mantêm esta pronúncia, e eu, em homenagem a esse tempo que lá estive e às pessoas com quem trabalhei, sou fiel à pronúncia que eles escolheram, Coburns, e queria, portanto, deixar essa nota introdutória. Como eu referi, esta comunicação parte da pesquisa que fiz nessa altura sobre a história da empresa ao longo de 2 séculos, que me revelou a importância que a qualidade do vinho, a questão da qualidade de vinho tinha para a empresa desde o seu início, e era uma espécie de mantra que se mantinha transversalmente ao longo das décadas e das gerações de pessoas que administraram esta empresa. Começando com este senhor, o Robert Coburn, neste caso o Cockburn, que não é uma marca. Ele foi o fundador da empresa no Porto, em 1815. Este senhor já estava instalado com o seu irmão John em Leith, em Edimburgo, na Escócia, enquanto comerciante de vinho. A oportunidade que estes dois irmãos viram no início do século XIX, mais precisamente na altura das invasões francesas, quando houve uma fuga das anteriores empresas inglesas de Gaia, por altura das guerras napoleónicas, estes dois irmãos viram a oportunidade de se instalarem no Porto, avançarem um passo na cadeia de distribuição do vinho e terem controle sobre uma das partes mais lucrativas do negócio, que era precisamente a exportação a partir do Porto para a Inglaterra. Eu pretendo, portanto, nos próximos minutos, demonstrar, através de 3 momentos-chave na vida da empresa, ao longo do século XIX, como a qualidade de vinho se tornou no mais importante fator de mediação das relações intra-empresariais da Coburns, mas também inter-empresariais, e de facto se pode existir a tendência para considerar que uma empresa é uma organização monolítica
orientada segundo uma única via de ação unânime e por interesses convergentes dos seus membros, este caso que eu vou apresentar demonstra uma realidade bem diferente. Estamos perante uma empresa bicéfala, como eu referi, transnacional, em que cada equipa de gestão está separada por centenas de léguas marítimas e se ocupa de funções de natureza muito distinta, estabelecendo relações com parceiros muito diferentes. No Porto, o Porto teria a função de comprar vinhos na região demarcada ao melhor preço e os melhores vinhos. Londres teria, Londres e Leith, no primeiro caso, teria a função de garantir vendas a clientes importantes que valorizassem a qualidade e que pagassem um bom preço, naturalmente. Assim, a Coborn's é um objeto de estudo para estas conexões atlânticas, para fazer a ligação ao tema da sessão, muito diversas entre si, basta ver a forma, os diferentes fenómenos expostos nas apresentações da Stephanie e da Elisa. No meu caso, é uma organização gerida por elementos da mesma nacionalidade, com enquadramentos culturais comuns, mas que ainda assim entram em relações de conflito e naturalmente com um propósito comum, que é o de lucrar com este negócio, mas ainda assim entram em conflito entre si ao longo dos anos, por razões sobretudo comerciais, mas não só. Veremos, portanto, que estas relações são tensas, são comercialmente profícuas, naturalmente, porque isto é um negócio, e veremos que esta distância contribui, esta distância geográfica e a partir da altura cultural também contribui para estas relações relativamente tensas. Eu baseio esta investigação no arquivo empresarial da Coborn's, como referi, que está em Gaia, à guarda da Symington Family Estates, a atual proprietária da empresa. Tem, infelizmente, pouca documentação para o século XIX, mas existem 3 copiadores de correspondência que permitem perceber a gestão da empresa em 3 períodos bastante importantes. O primeiro é o estabelecimento da firma no Porto, por Robert Cockburn. Depois, a chegada de novos sócios à empresa, os Smiths, em meados do século XIX, que procurarão estabelecer relações mais profundas e mais sólidas com a região vinheteira, de forma a conseguir melhores vinhos e a melhores preços. E, finalmente, a crise da filoxera no Douro, que acontece em simultâneo com uma crise de estagnação económica no mercado inglês e que fará antever um futuro complicado para a empresa. Chega-se a ponderar a falência e o desmantelamento do negócio. Felizmente, depois, todo este processo é ultrapassado e a firma vai ainda cumprir mais muitos anos, muitas décadas de atividade. Queria começar por mostrar neste mapa as relações que se estabelecem. Portanto, temos aqui, em 1815, os 2 escritórios que já existem, como eu disse, os irmãos Cockburn, estabelecidos na Escócia desde 1796, e o escritório do Porto, fundado por Robert em 1815, no seguimento das guerras napoleónicas. É nesta altura, no final da guerra, que Robert faz uma viagem a Portugal e estabelece parcerias com alguns agentes. Temos uma casa bancária que ele assegura em Lisboa para dar suporte ao negócio, bem como uma seguradora também em Lisboa. Seriam geridas por 2 ingleses, seguramente, apesar de não termos grande informação. Temos também um comissário no Douro, que é o padre José Lopes, que teria a função de contactar os produtores de vinho e de fechar as compras de vinho com eles. Temos também, muito curiosamente, um senhor Domingos em Gaia, responsável pelos armazéns, que já teria a função de blender, ou seja, a pessoa que prepara os lotes dos vinhos, que os mistura de forma a corresponder ao perfil exigido pelos clientes em Inglaterra.
já teria essa função que hoje, que foi muito importante, sobretudo no meados do século XIX para a frente, e ainda hoje é claramente neste negócio. Para além disso, temos uma relação, um comércio triangular entre Portugal e o Reino Unido, naturalmente, mas também com a América do Norte. Porquê? Porque a empresa tinha como principal objetivo, como é natural, o maior lucro possível, e então não vai limitar a sua atividade a este negócio de exportação do vinho para a Inglaterra, mas vai aproveitar as rotas marítimas existentes para capitalizar oportunidades de negócio. E sabemos que os envios de peixe da Terra Nova para Portugal, para a Península, representavam uma grande ajuda para a rentabilidade e para a saúde financeira da empresa, e era uma das funções da equipa do Porto, do escritório do Porto. Era garantir que esse peixe era colocado nos portos peninsulares e da costa francesa ao melhor preço possível, de forma a suportar o custo destas viagens e a ser uma ajuda também na saúde financeira da empresa. A rota, não temos informação, porque só temos para este período as cartas recebidas pelo Porto, mas é muito provável que no negócio entre o Reino Unido e a Terra Nova e a América do Norte estivesse envolvido o envio de lanifícios e de têxteis produzidos em Inglaterra. Temos aqui, o peixe era o principal, mas não era o único produto que era trazido da América do Norte. Cereais, por exemplo, também aparecem bastante na correspondência. E temos aqui, então, os portos que eram afetados por este negócio triangular. O vinho depois era exportado não apenas para Londres e para a Escócia, mas para portos por toda a Inglaterra, por todas as ilhas britânicas e para a Irlanda, naturalmente. Portanto, nesta fase há um verdadeiro comércio transatlântico que depois se vai abandonar mais à frente, quando a empresa se especializar exclusivamente na exportação de vinho de Portugal para a Inglaterra. Temos aqui também uma empresa que será o agente da firma em Londres, ou seja, os irmãos têm a sua sede, os irmãos Coburn têm a sua sede na Escócia e precisam de alguém em Londres que garanta encomendas para os seus vinhos a partir do Porto. Vão então contratar esta Ruskin Telford and Olmec, que receberá uma comissão por cada encomenda fechada. Desde o início, tal como o Robert Coburn, também estes agentes vão alertar a casa no Porto de que o mais importante será a qualidade do vinho, de forma a criar uma reputação muito favorável à casa, que lhe permita depois conseguir preços mais altos entre os seus clientes. Eu retirei alguns excertos, os mais ilustrativos da importância da qualidade, das cartas trocadas com Londres e com a Escócia, e está aqui o original, vou traduzir assim, rapidamente alguns. Por exemplo, o primeiro excerto é uma carta dos agentes de Londres ao sócio inglês que estava no Porto, que era este William Greig, que era o braço direito dos irmãos no Porto, precisamente, era ele que administrava o escritório da cidade, e diz o seguinte: tem consciência da multidão de rivais que terá de encontrar, uma casa que acabou de se estabelecer. Nada exceto uma atenção estrita e constante à qualidade do vinho poderá afastá-los. São poucos os comerciantes de vinho que podem ou escolhem recorrer ao seu próprio juízo, preferindo apoiar-se na reputação de uma casa, tendo pouca vontade de mudar de escolha de fornecedor, se vir que a casa corresponde àquilo que é o desejado. Esta reputação deve gerar-se através da validação daqueles que recorrem sim ao seu próprio julgamento, e é essa a dificuldade que temos no momento,
em garantir oportunidades para adquirir essa reputação. Apesar disto, apesar deste apelo que o agente em Londres faz à Casa do Porto, a realidade comercial é bem mais complicada, e vamos deparar-nos no pós-guerras napoleónicas com o mercado britânico que está ainda a recuperar economicamente da guerra, do conflito, o que dificulta o negócio do vinho e, sobretudo, para uma empresa que acabou de se instalar. Para além disso, a baixa disponibilidade de vinho no Douro, na região demarcada, e a concorrência das outras casas, que já existiam, das outras empresas, contribuem para esmagar as margens de vendas da Coburns. O William Grigg está assim pressionado por Inglaterra para comprar os melhores vinhos, a um preço alto, naturalmente, não é? E os agentes ingleses não conseguem colocar encomendas para escoar esses vinhos. Faltava, claro, a tal reputação de que se fala nestas cartas, para conseguir precisamente vender aos clientes que valorizavam os vinhos de qualidade. Portanto, depois de sucessivas cartas trocadas em que os agentes alertavam para a necessidade de cumprir com o vinho, com a reputação e com a qualidade de vinhos, a resposta deles, passado uns meses, é: nós não conseguimos vender os vossos vinhos, portanto vamos vender os da concorrência com quem também nós temos contratos. Se fala especificamente da Croft, que era uma das principais casas inglesas, exportadores ingleses, pré-guerras peninsulares. Passados uns meses, já admitiam que afinal a reputação, que afinal as vendas que a Coburn se devia encarregar não eram de vinhos de qualidade, mas sim vinhos de baixa qualidade a baixo preço. Ora, isto explica-se porque o incentivo de um agente que trabalha à comissão não é o de construir a qualidade de uma casa, mas sim o de fechar vendas o mais rapidamente possível, já que o seu contrato de representação pode não ser renovado no ano seguinte. Portanto, quem vai ter o benefício de uma aposta na qualidade e no nome e na reputação pública de uma empresa não é o agente que tem um contrato passageiro, mas sim o sócio, os sócios, e em particular o seu fundador, e é nas cartas que ao longo destes anos Robert vai trocando com o Porto, que é dito constantemente que se deve focar na qualidade, na qualidade, na qualidade. Por exemplo, o segundo excerto: os envios de vinho a partir do Porto irão com maior probabilidade de ceder do que falhar a quantidade esperada, desde que consiga demonstrar a qualidade do vinho. Essa é a primeira coisa a ter atenção. Ainda que os preços dos vinhos comprados se tornem excessivos na região marcada, e com toda a probabilidade, irão ser muito altos, não creio que iremos ter prejuízo. O nosso sucesso depende de conseguirmos demonstrar a qualidade dos nossos vinhos e, como disse numa carta anterior, devemos declinar encomendas que possam pôr em causa a reputação que eles atingiram até este momento. Isso seria um retrocesso, já que o efeito negativo seria difícil de afastar e seria muito superior ao esforço que já nos granjeou a presente situação quanto ao perfil dos nossos vinhos. E, portanto, talvez em consequência desta divergência, deste desalinhamento entre interesses de agente e sócios, o contrato com a Casa de Londres, com os agentes de Londres, vai terminar e nós temos já em 27 um escritório londrino estabelecido precisamente pelos filhos do fundador, de Robert, que nesta altura cortam com a empresa que estava localizada na Escócia. O tio John fica com aquele mercado autonomamente e os filhos de Robert estabelecem-se em Madrid e ao longo de todo o século XIX vai ser já entre Londres e o Porto que se vão estabelecer relações de correspondência e de intercâmbio. É em meados do século XIX também que entram novos sócios na empresa, os irmãos Smithis, que se vão ocupar da parte portuguesa do negócio, portanto as compras de vinho na região,
E será muito importante o papel destes irmãos ao criar relações de confiança e de acesso às melhores quintas e às melhores produções de vinho na região, o que de certa forma é a estratégia paralela àquela que Londres seguia de estabelecer boas relações com clientes importantes, que dessem valor aos vinhos de qualidade e por eles não se importassem de pagar. O Porto teria a função de garantir na região demarcada acordos com as melhores quintas, acordos que lhes permitissem comprar e ter vinho suficiente para abastecer todas as encomendas feitas e, claro, ao melhor preço possível. Isto era um processo que tinha sido iniciado pelo sócio anterior, o William Grigg. Por exemplo, ele em 1818 vai logo fazer uma visita à Quinta do Crasto, que como sabemos hoje em dia, e já nesta altura, era uma quinta muito importante e de vinhos de qualidade. Portanto, é nesta altura que nós temos um aprofundamento, como eu disse, da posição da empresa na região demarcada do Douro. Para isso vai ser arrendada uma casa para que os sócios pudessem pernoitar na região sempre que lá quisessem ir, mas não vai ser exclusiva, não vai ser apenas nesta casa que eles vão passar os dias. Eles vão estabelecer uma relação de amizade mesmo, que em muito supera o negócio, com alguns lavradores importantes. Por exemplo, o caso da Quinta das Sopas, na região de Covos do Douro, onde a empresa tinha os seus principais fornecedores, vai ser uma relação de amizade. Nós vemos isso nas cartas, nos cumprimentos fraternos, no trato afável com que estas pessoas se correspondiam. Era muito frequente haver pedidos do Porto para visitas e para pernoitas nesta casa, na Quinta das Sopas. E mais à frente vamos ter, por exemplo, a Quinta do Seix, que se torna também o quartel-general da empresa nos anos 70, e é finalmente nos anos 80 e 86 que a empresa compra a primeira propriedade, a Quinta de Fostua, que vai servir esse papel de quartel-general no Douro, em épocas críticas, como por exemplo as vindimas. Esta relação com lavradores e com produtores mais próxima, como eu disse, tem nos irmãos Smithis os seus principais defensores. O exportador, a empresa, sai do Porto, sai dos seus escritórios no Porto, tendo sempre em vista a qualidade do produto final, e vai dizer ao produtor douriense como é que quer que o processo de vinificação decorra. Isto é uma novidade, é uma extravagância, digamos assim, quando sempre vimos o comércio de vinho do Porto sediado nos escritórios da Ribeira, e em Londres, naturalmente, mas aqui no contexto português há essa noção de que o comerciante fica no Porto, preocupa-se em lucrar o máximo que pode com a gestão dos seus estoques de vinho, enquanto que os lavradores se encarregam de produzir o vinho da melhor maneira que sabem, e com dificuldades, como nós sabemos da história do vinho do Porto. Estas cartas demonstram que não, que há um interesse do exportador em perceber como é que se faz o vinho. As instruções que saem do Porto são muito específicas, eu vou ler algumas. São escritas pelo próprio John Smithis ao comissário, e diz, por exemplo, que pode começar a vindima logo que julgue próprio, a partir de cima corgo, e preparar e fazer arranjos precisos para a vindima. Nesta ocasião poderá informar-se das diferentes vinhas que tem cada lavrador, suas situações e localidades, de modo a que se habilite para poder dar as precisas informações aos feitores. Enquanto ao começo geral da vindima queira seguir o exemplo dos outros lavradores, especialmente consultando o Sr. Mota, que é o proprietário da tal Quinta das Sopas que eu referi. Queira recomendar aos lavradores que tenham bastante gente para que a uva vá para o lagar com brevidade e se encham com a menor demora possível. Isto é uma preocupação
que qualquer enólogo hoje em dia tem para evitar que as uvas comecem a fermentar ainda nas vinhas em condições que não são as melhores para a produção do vinho. Por exemplo, desejamos que Vossa Excelência dê as mais determinantes ordens aos feitores para não deixar entrar no lagar uva alguma podre, segundo o que se praticou no tempo do seu padrasto em 1815, cujos feitores seria preferível entregar, e eles mesmos poderão explicar a Vossa Excelência o que se fez, pois para nós, quanto menos vinho houver, tanto melhor, e se ficarem uvas por colher, pouco importa. Os lavradores que as aproveitem depois para a sua própria conta. Faça todo o possível para que o Ponce de Leão, um produtor, armazene todo o vinho na adega de fronte, etc. E queremos que o vinho branco faça de jupiga, deitando 4 almudes de aguardente por pipa. Lembrando a Vossa Excelência que ele teve uma contestação com o Sr. Sandeman por atestar com outro vinho os tonéis. Por isso, será bom, no fim da vindima, marcar bem os tonéis para evitar essa fraude. Isto revela uma preocupação muito atenta às técnicas de produção do vinho, regula o nível de aguardente que se quer para cada pipa. O vinho do Porto é um vinho fortificado que necessita da adição de aguardente na sua elaboração. Temos aqui a medida indicada. Não é algo que se deixe ao escrutínio, à liberdade de cada produtor, mas sim bem definido pelo Porto. E estão aqui medidas também para evitar fraudes que possam prejudicar a qualidade do vinho. Eu não disse no início, mas os sublinhados são de origem, o negrito, a ênfase a negrito foi dada por mim para demonstrar aspectos relacionados com estas ordens vitivinícolas. Precisamos para o nosso governo, antes que se carreguem outros vinhos além dos mencionados na nossa última carta, a receber amostras dos restantes, portanto, para serem eles próprios, os exportadores no Porto, a julgarem a qualidade do vinho produzido logo uns meses passados da altura das vindimas. E julgamos que até seria conveniente a Vossa Excelência mesmo ir a Cimacorgo e ver os vinhos que nos pertencem, que deste modo ficaria bem informada acerca deles, fazendo um memorialzinho em forma de livro de provas e dos mesmos, livro que pode sempre servir para estas ocasiões e do qual nos pode mandar cópia das suas observações. Também terá a ocasião de examinar o estado dos cascos nas diferentes adegas e fazer os necessários preparativos para o embarque. Lá está, isto parece uma coisa bastante inovadora, a criação de um livro de provas a cargo do comissário que seria enviado para o Porto para que os exportadores pudessem julgar, ainda antes de receberem os vinhos, como é que seria o perfil de cada remessa que receberiam uns meses mais à frente e que poderiam informar a Londres, obviamente, de qual é que seria o perfil esperado dos vinhos. Passando para o período seguinte, ou melhor, antes disso, dizer ainda que a associação a estes produtores de elevada qualidade manteve-se durante as décadas seguintes e é de mencionar em particular a relação com a empresa, com a casa de Dona Antónia de Leite Ferreira, a Coburn torna-se um dos principais compradores dos seus vinhos, chegando em alguns anos a comprar a totalidade da produção de algumas quintas. Nas propriedades da Ferreirinha havia um exímio controle sobre práticas e técnicas vitivinícolas, que era partilhado, uma preocupação que era partilhada naturalmente pela Coburn, pelos Smithies no Porto. Isso repercutia-se na qualidade dos vinhos de Dona Antónia, que eram reconhecidos no mercado londrino. Também um feito muito invulgar, não era um produtor que tinha alcançado uma reputação tal que era conhecida não apenas entre comerciantes na Praça do Porto, mas pelos próprios clientes em Londres. Há uma carta mais à frente, nos anos 70, que diz que em relação a Dona Antónia, o conselho que um sócio londrino dá ao escritório do Porto é que compre a quantidade toda disponível e que não olhe ao preço sequer. Portanto, para ver o poder que a Casa Ferreira tinha nesta altura. Passando então para o final dos anos 70, temos aqui uma circular que a empresa em Londres envia aos seus clientes e que diz o seguinte: temos a informar
que a produção de vinho em Portugal diminua drasticamente. A doença da vinha, o oídio, continua a prejudicar as colheitas em maior ou menor grau em todas as estações úmidas, mas o inseto da filoxera, um mal mais recente e que durante vários anos alastrou pelas regiões vinícolas da Europa, produz grandes efeitos e avança rapidamente pela região do Douro. E enquanto o oídio apenas estraga a uva, a filoxera mata a vinha. É nesta altura que os sócios em Londres vão ter uma perspectiva muito sombria sobre a viabilidade futura do negócio do vinho, tendo a dupla ameaça da filoxera a estragar a produção, portanto, pouco vinho no Douro e a preços muito elevados, e a estagnação económica no mercado de Londres, que fazem ponderar se o compromisso com a qualidade seria para manter ou não. Chega-se a ponderar a estratégia inversa, a de investir em vinhos de baixa qualidade. Um excerto que ilustra bem isso é a quebra parcial e a ameaça de extinção da produção de vinho fino, causada pela filoxera, em conjugação com a recente diminuição da procura, ameaça o futuro da Coborns em maior grau do que as outras firmas, como a Graham, concorrente, já que a nossa reputação se construiu no vinho de qualidade, enquanto outras firmas fizeram o seu nome no vinho barato, enquanto outras firmas fizeram o seu nome no vinho barato, precisamente, e se o vinho fino acaba, então a melhor parte do nosso negócio desaparece. Não justifica isso que façamos das qualidades de baixo preço uma parte maior do nosso negócio, procurando esses vinhos para que possamos assegurar vendas futuras? Não devemos começar imediatamente a aprofundar essa parte, dando-lhe maior atenção do que antes? Esta estratégia vai ter a oposição do Porto, já que, como o John Smithis, o sócio nesta cidade, bem sabia, era impossível abastecer vinhos de baixa qualidade em grande quantidade e a baixo preço, naturalmente, já que no Douro não havia vinho sequer para abastecer as remessas habituais. E a estratégia de baixa qualidade pressupunha grandes envios, um grande volume de envio, precisamente para manter a mesma margem de lucro que se obtinha antes. Portanto, face a esta postura de Londres, de insistir nesta estratégia e mesmo de fechar muitas vendas a baixo custo, o Porto vai bater o pé e dizer nós não vamos fornecer porque isto vai prejudicar os negócios da empresa e nós não queremos ter prejuízo. De Londres vai haver também uma resposta musculada, vai-se exigir que o Porto seja fiel aos compromissos da empresa e que cumpra a sua parte. Os nossos vinhos, citando agora mais um excerto, os nossos vinhos de baixo preço são muitas vezes para aqueles que compram as melhores qualidades, é precisamente Londres, a equipa de Londres a justificar a sua estratégia, e se o Porto comprar mal, ou nós vendemos mal, os nossos interesses comuns sofrem, mas o dever dos sócios entre si é o de partilhar os prejuízos, tal como se partilham os lucros, em vez do que você tem feito, você, John Smith, de ameaçar-nos, como tem feito, nas suas várias cartas, de que não forneceria as encomendas já fechadas ou que apenas as forneceria à sua própria maneira, sem corresponder àquilo que lhe foi pedido. Esta situação vai se manter ainda durante uns anos, ameaçando a dissolução do negócio, e essa ação chega a ser ponderada. Surge um novo conflito relacionado com a posição que cada sócio tem em termos de participação no capital da empresa. O sócio mais antigo é pressionado para se afastar e vai naturalmente, portanto, para vender a sua posição, e vai naturalmente dizer que não, isto é uma coisa passageira, este estado esta situação é passageira e em breve voltaremos a ter os tempos risonhos que sempre tivemos neste negócio. Isso aconteceu de facto, a filoxera acabou por passar, o mercado inglês saiu da sua recessão e voltaremos à empresa ainda por mais alguns anos. Finalmente, para terminar, dizer que este dilema com o compromisso da qualidade é intemporal.
foi precisamente o tema da minha dissertação, da minha investigação de mestrado, quando nos anos 60, em face de uma nova e profundíssima crise de vendas, se chega a ponderar precisamente o mesmo caminho de esquecer a reputação de qualidade que a Cockburn tinha amealhado ao longo de tantos anos e fornecer as marcas dos distribuidores, as marcas brancas, as buyers on brands dos distribuidores, que garantiam encomendas seguras, é certo, mas a um baixo preço e com margens muito reduzidas. Ora, este senhor que aqui está é neto do John Smithies original e decidiu bater o pé perante essa estratégia e dizer: nós devemos continuar a investir na qualidade, para isso devemos reforçar as nossas ligações ao Douro. É nesta altura que a empresa começa a sua ascensão na região do mercado através da compra de vinhas próprias e, tal como nas ocasiões anteriores, esta estratégia de investimento na qualidade teve o resultado desejado e foi precisamente nesta altura que a empresa conseguiu a liderança a liderança do mercado inglês de vinho do Porto, precisamente por apostar nesta marca, a Special Reserve, que em poucos anos conseguiu conquistar essa posição. Assim termino, peço desculpa por me ter esticado no tempo e devolvo agora a palavra à Carla. Obrigado.